café. Continua o consumo a crescer em todo mundo ou o consumo começa a recuar? O consumo ele continua a aumentar em milhões de sacas, ou seja, em volume total. Entretanto, a cada ano a velocidade desse crescimento tem diminuído, ou seja, em percentual esse valor tem sido um pouco menor ano a ano. Você trouxe um gráfico que ilustra bem essa situação. Sim. Vamos colocar o gráfico que ele trouxe. Em volume, a taxa de crescimento do consumo global de café tem recuado um pouco. Nós já tivemos no mundo um crescimento mais acentuado, não, Jé? Já tivemos sim. O gráfico aqui ele fica bem claro, né? As barras laranjas a gente consegue ver é o crescimento do volume em milhões de sacas, ou seja, em volume físico mesmo. Dá para ver que ele aumenta. Entretanto, quando a gente plota aqui a aceleração ou o crescimento ano a ano, a gente vê que na média dos últimos, na média de 5 em 5 anos, esse valor tem diminuído e nos últimos, entre 2010 e 2015, esse crescimento ficou abaixo de 2%. Esse gráfico mostra, alaranjado na tela do seu televisor, acompanhe comigo, telespectador, o crescimento era bem maior entre os anos 2000 e 2004. Né? Nós tínhamos crescimento de consumo na faixa de 2,5% ao ano. Reduziu um pouco depois de 2005 e agora ele cede um pouco mais, já sobe, mas cresce o consumo, mas cresce 1,9% aproximadamente. Isso. A tendência é redução desse crescimento daqui para frente? A tendência é que isso permaneça, tá, Pugo? Porque aqui a gente leva muito em conta os mercados já maduros, né? Então você pega Europa, Japão, em que são grandes consumidores de café, onde a população em alguns países é até decrescente, com um consumo per capita já bastante elevado, ou seja, é difícil você vender mais café para aquele mesmo consumidor, porque ele já toma bastante. Então isso causa uma desaceleração dos mercados, principalmente tomadores de arábica, de café mais fino, café mais caro. Esse crescimento que a gente tem hoje vem muito em conta do crescimento de Robusta, Conilon, na Ásia e em mercados antes tomadores de chá. Mercados que tomavam chá, e é a expectativa do produtor de cafés, passam agora a beber café. Tem ocorrido essa mudança no mundo? Tem sim, tem sim. Eu tenho um estudo que mostra que dos 10 países que mais cresceram em consumo de café nos últimos 5 anos, 7 são considerados não tradicionais. A gente pode citar Indonésia, China, Índia, o próprio Vietnã, entre esses países, ou seja, tomadores de chá. Ainda um crescimento bastante incipiente, começando, mas a gente tem que levar em conta que eram países que nem conheciam a existência de café, ou seja, produziam até café, como o Vietnã, que produz bastante, mas não tem o hábito de tomar. Toma-se chá e começa a conhecer muito através de café solúvel, que vem de café robusta. Agora, vamos mostrar um gráfico. Você tem um estudo, vamos mostrar um gráfico que mostra uma segmentação no mercado global de café? Ou seja, nós temos café solúvel crescendo em valores aqui, é isso? Exatamente. O crescimento real, a inflação projetada já foi descontada. Já. Então, esses valores já tem aí uma inflação descontada. O que esse gráfico deixa evidente? Vamos explicar para o telespectador, Jefferson. Vamos lá. Esse gráfico aqui, a gente pegou uma projeção da Euromonitor, na verdade, do crescimento do valor do mercado em bilhões de dólares no varejo, do setor que eles chamam de bebidas quentes, ou seja, basicamente chá e café. E chama muita atenção aqui que as duas primeiras barras crescendo entre aqui 2015 e 2019 quase 5 bilhões de dólares no mercado global, ele fica muito por conta de café em cápsula e café solúvel. Ou seja, né, dois produtos aí que estariam aqui, uma bebida considerada por dose relativamente um preço barato, e aqui talvez o que é o café mais caro do mundo por dose. É um café tipo gourmet, muitos Exatamente. anúncios em todo mundo, investimento de grandes empresas, inclusive. Né, aqui paga-se muito, tanto na cápsula como solúvel, além da qualidade que aqui na cápsula fica mais acentuada, mas pela praticidade, né? A gente vê que é um mercado que aqui a gente vai pagar pela praticidade e pela novidade. E aí você vai me perguntar, pô, Jefferson, mas café solúvel não é novidade. Não é novidade pra gente. Mas como eu disse, para o mercado tomador de chá, é uma baita novidade, além de ser muito prático. Então a gente parte aqui de dois mercados que tendem a crescer bastante, tanto pela praticidade como por ser novidade, né? Os asiáticos normalmente trabalham com chá, são diferentes tipos de chá. E esse chá existe há muitos anos num sistema tradicional.
Os asiáticos estariam trocando pela praticidade do café solúvel, simplesmente dissolver em um pouco d'água? Sem dúvida. Isso também a gente tem que lembrar que parte da indústria é isso. Se você está acostumado o mercado a tomar chá, que é prático, se você faz todo o processo, ou tenta colocar nesse mercado, todo o processo de café, que pra gente é prático, mas imagina uma pessoa que nunca tomou café, você importar, torrar, filtrar, é um processo que é um pouco mais trabalhoso. Pra gente é do nosso dia a dia. Até a gente hoje em dia já usa cafeteira e parte por expresso e parte para cápsula pela praticidade. Imagina para alguém que não tomou café. Então, também é uma... Ele já saltou para o novo sistema. Exatamente, ele já partiu para algo que é muito mais prático. É melhor para a indústria introduzir o café solúvel. Um exemplo bom é o Japão. Pensa que o Japão hoje é o mercado talvez o mais sofisticado, que paga mais caro pelo mesmo quilo de café. Em 65, 70, era um país que importava robusta para fazer solúvel. Então você vê o salto da partida da indústria de um mercado talvez mais básico para hoje que é o mais sofisticado. Talvez seja um caminho para a indústria de café também na Ásia. Hoje ela parte para os países tomadores de chá, com um solúvel, que é o mercado que mais cresce na Ásia hoje, mas que talvez seja uma porta de entrada para cafés aí mais premium. Falando para o produtor brasileiro, esse café todo que é consumido no mundo, e mais de 30% do café que é consumido em todo o mundo sai do Brasil, para o cafeicultor brasileiro é importante o conhecimento desses números. Há um crescimento ainda de mercado de café, embora menor do que em anos anteriores. Agora, qual é a situação no Brasil? Você tem um estudo, você trouxe aqui? Trouxe também. Crescimento do consumo no Brasil. No Brasil, o consumo também tende a diminuir? O que está ocorrendo? O consumo no Brasil realmente chamou a atenção quando eu fiz essas últimas médias, né? Sisteminha bem parecido com o que a gente mostrou para o mundo todo. As barras aqui, o crescimento em milhões de sacas, número da BIC. E aqui, na linha laranja, eu plotei o crescimento anual, ou seja, a aceleração desse crescimento do consumo nacional. Chama a atenção que aqui entre 2000 e 2010 foi um crescimento extremamente saudável, bem acima da média mundial. Mas quando a gente olha para os últimos 5 anos, a gente vê que esse crescimento foi até abaixo do consumo global. Ou seja, o segundo maior consumidor está parando de tomar café. de tomar café. Por que isso estaria ocorrendo? Poder aquisitivo ou mudança de hábito? O que você sente nas suas pesquisas? Sim. Muito fica por conta da crise, obviamente. É muito mais difícil você vender mais café para o mesmo consumidor. A gente tem que lembrar que a população brasileira ela ainda cresce, mas ela também tem diminuído o seu ritmo. E outro ponto aqui, bastante importante, é que fica uma dúvida. Seria o Brasil, que o Brasil já não está entrando nesse nível de mercados maduros, né? Que o Brasil consome 6,1 quilos per capita. A Alemanha, que dentre os 10 maiores mercados, que é o que consome mais, consome 7,1. Então você vê, não é uma distância tão grande, né? Considerando que a renda na Alemanha é muito maior que a do Brasil. Então o talvez nosso consumo já estaria no limite, vamos dizer assim. A gente já tem uma dificuldade, a gente já está se aproximando muito dos mercados mais maduros. Então, talvez a indústria ela tenha aqui um desafio maior a vender mais café para o mesmo consumidor. O desafio da indústria aqui não é que o consumidor passe a tomar cápsula e deixe de tomar filtrado. A ideia é que eles se complementem. Ele não pare de tomar filtrado e continue de tomar cápsula. Ou o mercado de cápsula cresça tanto que ele não canibalize tanto o mercado de café filtrado, ou seja, para aumentar um volume. De qualquer maneira, o crescimento para o consumo de café no Brasil tende a ceder agora, como você disse, em linha com os mercados mais maduros. Exatamente. Consumidores de café já há muitas décadas. Exatamente. Com desafio maior para a indústria. 2, eu diria. O Brasil já consome muito café per capita, muito mais que os Estados Unidos, muito mais que o Japão, por exemplo. Só que todos os países que a gente cita como mercado maduros são mercados desenvolvidos, são economias desenvolvidas. O Brasil é o único, dentre esses todos, em desenvolvimento, com uma desigualdade social muito maior. Se existe uma desigualdade social maior, isso requer uma segmentação do produto final maior. Ou seja, não é todo mundo no Brasil que tem dinheiro para tomar cápsula hoje em dia. Exatamente. Naturalmente, café em cápsula. Exatamente. Aliás, falando de café em cápsula, seus estudos sobre café em cápsula mostram um crescimento desse consumo também no Brasil, sem dúvida, fora o que ocorre em outros países do mundo também. Vamos mostrar esse estudo? Nós temos um gráfico, exemplo das cápsulas, né?
parte do mundo não procura volume, procura qualidade e novos formatos, é o que você destaca nas suas palestras, né? Explica esse gráfico. Bom, esse gráfico aqui usa um número que é uma projeção da ABIC, que fala que entre 2014 e 2019, o mercado de cápsulas no Brasil vai partir de 1,1 bilhões de reais para 2,2, ou seja, ele vai dobrar nesse período de 5 anos. É um crescimento bastante saudável para uma economia que enfrenta desafios, como a gente falou. Mas já se espera mesmo esse crescimento, já se aguarda esse crescimento. Já se aguarda, é uma A indústria projeção... já trabalha com essa perspectiva. Já trabalha com essa perspectiva, Ou sim. seja, nos próximos 5, 6 anos teremos aí o dobro de consumo de café em cápsula, Exatamente. mesmo sendo mais caro. Mesmo sendo mais caro, mas a gente tem que lembrar que a participação do mercado de cápsulas no Brasil, ela ainda fica abaixo de 1% do volume total de café. Já há muito para crescer ainda. Tem muito para crescer ainda, mas também tem seus desafios, como eu falei. Agora, muitos empresários, muitos cafeicultores estão investindo nisso. Sem dúvida. Vale a pena ou você já vê preocupação? Vale a pena, mas tem alguns desafios. Se a gente pudesse voltar... Vamos voltar nesse gráfico? Aqui, fica nítido também que eu gosto dessa diferença de dois gráficos. Tudo bem, o mercado vai dobrar em 5 anos, mas a gente nota que ali, entre 2014 e 2016, o número de empresas produzindo e fornecendo cápsulas passou de 4 para 150, ou seja, ele multiplicou por quase 38 vezes o número de empresas. Surge um pouco de desafio. A competição tem aumentado muito mais do que o mercado pode suportar. Minha pergunta é, será que a gente vai chegar no mercado e vai ter 150 marcas de cápsula lá? Às vezes não. Então é um desafio. O varejo, por exemplo, é um desafio para todo mundo que quer comercializar cápsula. Outros desafios, como eu disse, de cunho econômico, de renda média da população, alguns deles são contornáveis, né? A gente tem um mercado de café mudando e mudando muito rápido. A internet é um deles, por exemplo. Eu gosto de citar um exemplo aqui de um grupo de vinicultores da Califórnia. Eles enfrentavam o mesmo desafio, ou seja, pequenos produtores que produzem vinho tinham a dificuldade de colocar seu produto no varejo. O que eles fizeram? Eles se uniram, formaram um site deles mesmos, ou seja, todo mundo pôs os vinhos concorrentes no mesmo site e alavancaram as vendas, deixando o varejo um pouco de lado. Então você vê que é um mundo que tem desafios, mas a modernidade tem muitas alternativas. Muitos cafeicultores contrataram empresas para produzir café em cápsula com sua própria produção. Exatamente. Alguns têm sucesso, mas nem todo mundo tem sucesso, não? Exato, mas é uma maneira muito menos arriscada do que você investir na produção de cápsulas por conta própria, né? Você sente o mercado, você terceiriza essa produção, se não der certo, você recua. Então você tira um risco de investimento grande que você precisaria para fazer, mas ao mesmo tempo você começa a ter experiência de cápsula. Claro que você ainda vai competir com gigantes, você tem que investir em marketing, você tem que ver se o canal de venda da internet funcionaria para você ou não. Tem alternativas, mas não funciona para todo mundo, sem dúvida. Bom, como se vê, já temos aí mais de 150 empresas atuando no mercado de café em cápsula. É uma concorrência muito grande, né? Sem dúvida. É uma alternativa, mas é uma concorrência. É uma alternativa, mas é uma concorrência. Concorrência é uma ótima frase. Mas eu queria também destacar a geração de millennials que vem aí. O pessoal quer provar café diferente, quer sair desse padrão de prateleira, quer saber das origens. Então, essa distância da fazenda xícara que a gente chama, ela tem se encurtado muito com a modernidade, com a internet. Não só o produtor querendo atingir direto o consumidor, mas também o consumidor querendo estar um pouco mais próximo da fazenda, saber da origem, saber da história da família, conhecer mais sobre esse café. A cápsula acelera esse procedimento. Bom, você acaba de ouvir aí os resultados de estudos do Jefferson Carvalho, que é analista do mercado de café do Rabobank. Os números, as perspectivas, os estudos você acabou de ver. Café em cápsula é uma alternativa para o cafeicultor também, mas a concorrência é grande, é preciso tomar cuidado. Eu agradeço mais uma vez a presença do Jefferson Carvalho aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista, voltamos ao programa.